Boa tarde! Estamos no ar com Arquitetura e Design para falar com você sobre um assunto que você gosta muito, que todo mundo se interessa, que está super em alta, que são os revestimentos. Revestimentos para áreas externas e principalmente para áreas internas. Ontem eu falava com a Regina Galbinski aqui a respeito de obras de arte, né? E eventualmente as obras de arte compartilham os espaços com os revestimentos. E aqui ao meu lado está a Ângela Souza, uma arquiteta especialista nessa área, né, Ângela? Boa tarde. Boa tarde, prazer. Igualmente. E ela vai conversar comigo a respeito de produtos que são tendência, com texturas e também com uns 3D, Exato. assim, né? Uma coisa que dá um efeito óptico interessante, porque os revestimentos não são mais só planos, né? Ou só com alguma estampa. Eles têm formas, eles têm volumetria. É quase como uma arquitetura na parede, mais ou menos. Isso falei bobagem? Não, está correto. Está correto. Hoje, vamos dizer assim, é uma tendência hoje a gente trabalhar com o tridimensionamento das peças, né? Que a gente quer o chamado 3D. Eles acabam dando movimento, né? Movimento de luz, de sombra, de contrastes ao longo do espaço, da parede, onde você vai trabalhar. Hoje nós temos uma série de produtos, uma série de fábricas que estão investindo cada vez mais nesse tipo de revestimento, né? Pois é, porque as pessoas gostam bastante da aparência da madeira, né? Especialmente aqui no sul. Algumas chegam a ter, tu tem a impressão que tem ranhura mesmo, que é o que tem o calor da madeira, né? Os materiais. Isso é uma tendência que meio que se estabeleceu, assim, já virou uma vertente entre os revestimentos, tem os amadeirados, né? Que antigamente ficavam só restritos ao mobiliário, aos móveis planejados, aos móveis soltos, e agora nas paredes, nos tetos, nos pisos. Tem bastante. Realmente, a textura da madeira foi uma assim, o revestimento, esse acabamento, né, cerâmico com a textura da madeira realmente pegou muito forte aqui no sul. Justamente por essa tendência nossa de gostar da madeira, de lembrar o espaço aconchegante e frio, né? Não tirar a frieza de uma peça cerâmica, né? E hoje em dia a gente tem buscado, além dessa parte que traz a madeira, nas suas diversas cores, desde as mais escuras até as mais claras, misturar então as volumetrias, o próprio que foi uma tendência muito forte, que ainda e eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, que é o cimento, né? O cimento queimado, essa textura de porque cimento o queimado. cimento, além dele ter algumas alternativas de ser bonito e de dar essa cara industrial, que é uma tendência, ele é neutro, mas ele tem uma textura diferente, ele remete à construção, né? Ele tem, assim como o tijolo também, né? O próprio tijolo de demolição, o tijolo aparente, paredes que estão tendo retirados os seus rebocos e expostos os seus tijolos, né? O cimento como um revestimento industrializado pegou super forte e também já faz um tempo, e talvez ele se mantenha, como a madeira se manteve, está se mantendo como uma vertente entre os revestimentos, né? Exato. Hoje até a gente já tem réguas que lembram essa coisa do cimento queimado, que é como se algumas peças cerâmicas têm até aquela desforma quando tu pega o concreto, tira a madeira, né, e ele fica com aquelas ranhuras da tábua aplicada. Muitas têm essa textura. E aí hoje veio assim muito, tanto na linha natural, que é, vamos assim, aquele cimento mais rústico, onde tu toca, tu sente mesmo assim como se estivesse tocando na poeira de um contrapiso, vamos assim, direto,
como cimentos polidos, com leve brilho, tem alguns com leve brilho e tem outros com um pouco mais de brilho. Então, essa linha, vamos assim, cimento, as pedras também foi uma coisa... As pedras são um caso sério, né? A pedra natural e a pedra como revestimento são materiais incríveis que também vieram com muita força mesmo, de objeto à parede, assim, é impressionante. Mas o nosso assunto hoje, a gente vai focar um pouco mais na questão da aparência texturizada dos revestimentos e também nessa questão da aparência tridimensional dos revestimentos, né? Talvez por característica, né, de ter tanta textura e tanto 3D, a gente vai falar mais de paredes, né? Porque hoje em dia os arquitetos descobriram o uso, inclusive dos tetos, né, Ângela? É impressionante. Não tem espaço mais sem um tratamento. Exatamente. Né? Antigamente era só pintura e estava ótimo, quando muito cor, né? Hoje em dia, junto com a pintura, junto com a cor, tem esse contraponto dos revestimentos e das texturas. Mas a gente vai, então, ao intervalo comercial e nós voltamos com a dona Ângela Souza, arquiteta, para conversar, então, a respeito dos revestimentos com texturas e 3D. Nós vamos mostrar ambientes e produtos para você se inspirar aí na sua casa, promover reformas ou fazer casa nova já com uma cara super moderna. A gente vai ao intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos. Fica aí. Voltamos com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E a gente vai falar de revestimentos com texturas e composições. E a Ângela já está encontrando uma textura amiga ali na mesinha, que combina com o sapato dela. E a gente já vê no cenário aqui coisas, né, que remetem a essa ideia da textura, do elemento com uma aparência, né, mais diferente, enfim. Mas, como vocês estão vendo, eu estou com um tablet na mão para falar com vocês e vai aparecer aí na tela o número do tablet aqui da TV, do WhatsApp da TV, para vocês mandarem mensagens para a gente, compartilharem alguma dúvida, fazerem alguma pergunta para a Ângela que a gente ainda consegue responder durante o programa. Olha só, o número está ali, 99815-9990. Podem fazer alguma pergunta, alguma observação que a gente vai adorar conversar com vocês. Muito bem. Eu estou com o tablet a postos aqui, é só vocês mandarem que eu já vou comentar. Ângela, querida, começamos pelo começo. O que tu sugere quando a pessoa quer usar um revestimento super moderno, com textura tridimensional? Tu diz para ela ir com calma, ela usar numa parede só, ela usar em mais de uma, como é que é? Normalmente a gente acaba... para valorizar o produto, né, o produto que nós estamos, que a gente está querendo usar diferenciado, o ideal é usar numa parede, né, porque aí tu tens ele como um elemento decorativo principal. E aí tu consegue destacá-lo através da iluminação, através dos efeitos que ele propõe para o espaço como um todo. Né? Eu sempre digo assim, para misturar muitas texturas, alguma das texturas vai acabar matando a outra. Ah, elas brigam. Elas brigam entre si. Então, o ideal é ter uma parede, pode estar, e tu pode complementar com outras texturas, mas tu tem que ter muito cuidado, principalmente nos 3D, eles têm que ser, digamos assim, o detalhe principal de todo o ambiente. Né? E entrar com alguns complementos. A gente usa muito, por exemplo, trabalhar com esses elementos tridimensionais com a parte com o cimento, alguma coisa com madeira, porque já a superfície sendo mais lisa, mesmo que tenha uma textura, mas ela sendo mais, vamos dizer assim, uma textura mais chapada, de uma cor única, aí o próprio 3D, né, ele acaba se destacando. E aí, trabalhando, ficando uma maneira harmoniosa, vamos dizer. Esses revestimentos que a gente vai mostrar hoje,
eles não são adequados, por exemplo, uma parede onde tu vai colocar um quadro. Não. Eles são Exatamente. a peça principal Eles são da já, parede. eles são o detalhe Já principal. tem os elementos, já tem Exato, informação. exatamente, já tem informação. Para não ficar over, né? Exato. A gente trabalha mesmo com quando a gente coloca um elemento 3D, o principal é a iluminação, porque o jogo de luz e sombra Que faz o efeito, que fica faz bacana, ele né? ele se destacar mais ainda. Ele por si só ele já se destaca, né? Então tu não Sim. precisa grandes elementos para colocar assim. Agregar muita Tu coisa. pode eventualmente encostar móveis, trabalhar texturas de sofás, se tu usa na sala, né? No lavabo, aí já tem outros. Normalmente a gente usa um revestimento, por exemplo, um lavabo, que é uma peça, vamos dizer, pequena, ou um banheiro, né? Uma coisa. Tu usa de um lado, onde tu valoriza ele, do outro lado normalmente tu tem espelhos, tem um monte de acessórios que acabam, vamos dizer assim, complementando o espaço como um todo. Vamos ver umas fotos que tu Vamos. trouxeste, que aí a gente Trouxe pode algumas ideias ali, exemplificar melhor, alguns né? modelos de... Você vê aí, ó, nessa foto, a gente aí no caso, isso é uma peça, um porcelanato, tá? Que tem esse 3D destacado. E tu vê que ali ele tá junto, ele é vamos dizer assim, é um espaço formando uma lareira, onde ele tem junto uma outra textura que é, vamos dizer assim, que puxa para pedra, né? Para pedra meio mármore, meio marmorizado, vamos dizer assim, um marmorizado mais moderno, né? Mais riscado. Tu vê que um elemento liso e um elemento 3D, onde o 3D ele ressalta, né? Ele se sobressai numa peça como essa, né? Certo. Ali tem uma obra de arte apoiada e tudo. Isso. Nesse modelo, assim, também a gente tem que ver a questão cores. Eu ia dizer, nesse caso aí, o elemento que conecta tudo é o cinza, o preto, o branco. Exato. É tudo e neutro, sobre ele né? tem uma peça, tá apoiado, aí uma peça apoiada não é o problema. Mas a gente tem que ter muito pregar, não cuidado. dá, né? Pregar é mais difícil. Mas assim, tu tem que ter um certo cuidado de mesclar, digamos, os efeitos de maneira harmoniosa, para não gritar um ao outro, né? Isso, é. E a gente está vendo que é tudo bastante neutro, mas aí tem cor na obra de arte, tem uma manta colorida. Tem uma manta colorida. Um sofá, né? Então neutro, não tem... né? Então, esses elementos, assim, que fazem com destaque, né? Sim, sim. Uma lareira. Isso me remete a uma questão que é que nem a composição de xadrez e liso, ou dois estampados, né? Que tem que ter uma conexão entre eles. E a cor é o recurso que se usa, né, para não ficar nem over, nem destoando uma coisa da outra, que parece que são duas coisas que não fecham, né? Água e vinho. Então, agora a gente está vendo uma outra proposta. Isso já é uma outra proposta. Bem trabalhada, né? Exato. Aí é um elemento de cimento, tá? Que ele tem essa forma irregular. Hoje a gente tem trabalhado bastante com essa questão dessa forma sextavada que tem vindo forte, né, ali para trabalhar, e onde tu deixa esses vazios, criando realmente uma obra de arte, né? Trabalhando com uma coisa mais orgânica, né? Não deixando tão retinho, né? Ele fica bonito nesse efeito orgânico que ele foi colocado aí. Nesse caso, eu queria entender, a pessoa compra essas peças avulsas, elas são em duas, sim, como é que é? Elas vêm peças individuais, vem uma caixinha com uma média de 10, 12 peças, mais ou menos, né? E elas vêm trabalhando esse sextavado. E aí, vamos dizer assim, para não ter muito os cortes, normalmente, por exemplo, numa quina como ali, é muito ruim tu fazer corte num tipo de peça. Tu não consegue encaixar. Gente, atenção para o que a Ângela está falando, olha só, que aprendizado isso. Exatamente. Quando tu tem uma quina, é muito... Uma esquina dentro de casa. Ali dentro, por exemplo, Sim. ali no encontro de duas paredes. Sim. Como essas peças têm um trabalho de 3D, elas têm, normalmente, para mais relevos, fica muito complicado tu encaixar. Então, a gente faz essa brincadeira meio mosaico solto, que fica bonito, dá um efeito interessante, né? E dá uma modernidade no espaço. Tá, vamos ficar um pouquinho na foto anterior, que eu queria comentar mais uma questão na foto.
Se a gente puder voltar à foto anterior, por favor, que a gente mostrou essa quina, né, na área social. Isso. Olha só, tem um elemento único na parte de baixo, mas lá em cima tem diferente ou é a iluminação? É a iluminação. Que dá o efeito, É a iluminação. É a iluminação. Essa ideia Normalmente esses tipos, coisas. esses revestimentos cerâmicos, né, esses revestimentos cimentícios, esses que têm o 3D, a não ser as peças de porcelanato, que aí elas têm, vamos dizer assim, elas são estampadas sobre uma peça única. Aí tu tem vamos dizer, um direcionamento para trabalhar elas, para que elas fiquem harmônicas, né? Essas que são peças, mosaicos individuais, tu pode brincar muito com a forma de compor um e outro. Que a gente chama de paginação. Exatamente. Né? Essa paginação tecnicamente pode melhorar, tu pode brincar de várias maneiras junto com essas peças, tu pode botar de várias formas. Ah, certo. Não precisa ter sempre todos para o mesmo lado, ou tu pode colocar de um lado para o outro, ou todos para a direita. Tu pode brincar eles de maneiras bem diversas. Eu adorei essa parte da brincadeira. Vamos para outra foto, então, agora, por favor. Aí a gente estava falando aquela hora de banheiro, né? E esse é um caso de revestimento. É o mesmo produto lá, que na foto anterior estava mais, vamos dizer assim, espaçado, com um mosaico, e aqui ele já está mais fechadinho. Então, ele forma um revestimento inteiro. O rejunte, exato. tudo, aí né? ele já está, vamos dizer assim, inteiro formando o espaço. Na verdade, a gente está vendo uma bancada, um espelho, onde a gente vê lá a parte atrás, às vezes a gente vê as laterais deles e mais o fundo da parede desse lavabo, provavelmente, todo no mesmo revestimento. Fica muito diferente, né? É o mesmo produto, mas parece outro. É o mesmo produto numa outra forma de apresentação dele. Sim, sim. E essa questão que ele está aplicado, tem um espelho ali, é isso? Isso. Na verdade, ele está aplicado nas duas laterais e ao fundo. Sim. Né? Porque o espelho projeta ele parece como se ele fosse tudo inteiro, mas ele está nas duas laterais ali, as laterais da bancada, e no fundo, onde provavelmente ali deve ter o chuveiro, parece ser a sombra de um chuveiro ali. É interessante isso, porque são ideias também, né? No banheiro, aplicar nas laterais da cuba, né, da parte principal, e aos fundos dela, exato. Né, na parte oposta ao espelho, que dá esse efeito, parece que tudo tem o mesmo revestimento. Tudo tem curioso, o mesmo revestimento, né? Muito exatamente. Interessante, que o espelho está cobrindo toda a parede, exato, né? Amplia, né, todo sim, o sim. revestimento. E ele está... e também tem essa questão da bancada, da cuba ser suspensa, né? Bem leve e bem limpa, né? Porque o revestimento tem muita informação, o resto tem que ficar um pouco mais limpo, neutro. Senão fica uma loucura, né? Não, fica mais nisso. Fica muito pesado, digamos assim, e como a gente falou, as coisas coisas começam a brigar. Pela bancada ali é uma bancada mais chapada, né? Mais a pedra lisa, né? Uma pedra lisa. Esse é um outro revestimento que também ele é 15 por 15 e tu vê, ele tá dando a parede ali da sala de uma sala de jantar. E a ele também, esse revestimento, ele pode ser colocado de várias maneiras. Aí a pessoa preferiu trabalhar em camadas, né? Formando escamas de peixe, vamos dizer assim, né? Mas ele pode ser, de repente, um para cima, outro para baixo. Claro. Pode formar ondas, pode formar vários desenhos, né? Pode botar... Qual é o tamanho, mais ou menos, dessas... É média de 15 por 15. Parece maior. Eles são peças de 15 por 15 nesse tipo de revestimento. Tem outras peças... E tem várias cores, Ângela. Na verdade, ele é fornecido branco, né? Vamos dizer assim, no cimento branco. Mas tu pode, ele é um cimentício, tá? Desculpa, com uma cor branca e ele pode ser pintado. E aí tu pode dar a cor que tu quiser. E pinta depois desculpa, toma uma aguinha já. E pinta depois de aplicar na parede. Exatamente. Tá tu pode pintar individual, peça por peça. Se quiser. Normalmente a gente usa muito o spray,
né? Que é a melhor forma de... com spray. A melhor forma de mostrar, bota ele vários, 4, 5, tudo, depois spray, deixa secar e depois vai aplicando. Que prático. Muito bem. A gente vai agora repetir o nosso WhatsApp. A gente vai ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente vai repetir o nosso WhatsApp, vamos colocar ali na tela, por favor, para quem quiser falar com a gente, né, Ângela? É verdade. Já tem o número ali, ó, a gente está vendo, 99815-9990, isso? Está ali na tela. Quem quiser compartilhar de alguma dúvida com a gente, perguntar alguma coisa, por exemplo, agora a gente está conversando que esses revestimentos cimentícios, eles podem ser pintados, isso é bárbaro, né? É verdade. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre como usar, como aplicar, e rejunte e tudo isso, a Ângela está aqui para ajudar a gente a desfazer suas dúvidas. Então, a gente vai ao intervalo comercial e voltamos já já falando de revestimentos para paredes com texturas, efeitos tridimensionais, possibilidade de aplicação de várias maneiras para fazer a sua casa única. Até já! Nós cá estamos falando de paredes, de revestimentos, de iluminação e já está no ar o telefone e o WhatsApp, se você quiser falar com a gente durante o programa, eu estou com um tablet aqui na minha frente, a gente pode receber suas perguntas. Muito bem, a gente mostrou na imagem anterior uma sala de jantar com uma parede grande, toda ela com uma textura cimentícia. Se a gente puder voltar na foto que tem a sala de jantar e os elementos arredondados, cimentícios, que a gente mostrou há pouco, olha só, é uma parede bem grande, né, Ângela? E é um recurso que fica bem importante, assim. Eu fico imaginando esse ambiente, sem essa parede, ele ficaria totalmente diferente. E eu estou quase dizendo que ele ficaria sem graça, porque ela dá um movimento incrível, né? E tu falavas da iluminação. Quando tem parede com... né? Como? O efeito de luz que dá Sim, sobre, né, a peça. Eu queria falar, né, sobre isso. Quando tem parede com revestimento assim, e grande como esse, a parede, as placas e tudo, a iluminação em geral, ela fica bem junto da parede de cima. A gente Como é procura que é o largar ideal? o mais próximo possível Próximo da parede, parede. né? Tipo, todos uns 15 a 20. 15 a 20 centímetros mais ou da menos, parede. exato. Para que a gente possa, vamos assim, lavar o revestimento com iluminação. E quem não quiser furar muita parede, quiser colocar um revestimento e iluminação ali, poderia usar um trilho, Pode. né? Um Também spots. é uma outra forma de, digamos assim, nós temos a iluminação sobre a parede com revestimento que vai dar esse efeito de sombreado nas peças de cima para baixo. Normalmente destacando as peças de cima e as de baixo elas ficam mais um pouco na iluminação, sombra, como mais a gente sombra, tá vendo, né? Já, por exemplo, se tu trabalha com um trilho, tu joga a luz para frente, então ela te dá um outro efeito visual também bem interessante, né? Porque aí tu tá projetando a luz sobre as peças como um todo, também dá um efeito bem diferenciado. Interessante. Vamos mostrar outras imagens para a gente ver esses recursos de aplicação e de iluminação. Porque, olha só. Olha só o mesmo, olha o efeito. Olha o efeito. Dessa parte, tu vê, é o mesmo produto. Né? Eu procurei destacar alguns produtos de semelhante, o mesmo produto de várias formas diferentes. Falando, exatamente, né? de forma diferente. A iluminação mudando o produto. Olha ali como ele já afastou um pouco mais a iluminação e tu viu como ele já deu um assombreado diferenciado já na própria parede. É incrível, é bem o que a gente está falando. Tem uma pendente ali, tem aquelas mais distantes também. Focando, dando esse... E aí tem um ar-condicionado no meio, que às vezes a pessoa não consegue mudar o lugar. Às vezes é um drama, né, Ângela? Esse é um elemento que a gente acaba tendo que absorver ele e deixá-lo de uma maneira mais... E eu achei interessante que, neste caso, as pessoas deixaram a parte do ar-condicionado sem a textura, deixaram uma pintura na parede e colocaram obras de arte embaixo. É um recurso também. Justamente por não acabar matando o efeito do 3D, vamos dizer assim, né, do efeito textura, ele aproveitou aquela parte do ar-condicionado para não
não matar também o próprio revestimento, É, né? Deixou eu liso acho e talvez trabalhou que aquelas cortinas não fossem necessárias, assim, tão evidentes, né? O que tu acha? Na Ou tu verdade, gosta? eu gosto, eu acho bonito, assim, tu vê que tu vê que ali nessa composição, ele acabou largando para o lado uma cortina com mais textura, tipo um xadrezado, e Aham. para perto do Uma revestimento que lisa. tinha uma lisa. Tá certo. Então ele conseguiu É, aí harmonizar de maneira, o próprio tapete já tem uma outra textura, sim, sim. as cores são semelhantes, mas são jogo de texturas diferenciadas. Eu gosto um pouco disso, eu acho que dá pra gente trabalhar de maneira harmônica aí. É só não, se ele tivesse colocado toda aquela cortina com aquele xadrez próximo ao revestimento claro ali, né, ia ficar demais. Ia Mas ficar como ele demais. quebrou com o Deu azul, uma o quebrada. próprio lustre ali, o Tá pendente já deu uma certo. diferenciação. Olha só, vamos voltar um pouquinho aqui para o estúdio. Eu estou lendo aqui no tablet uma mensagem do senhor César Prestes, que está nos assistindo de Capão da Canoa. Vamos voltar aqui para o estúdio com a Ângela. Ele está dizendo belas ideias de revestimentos, agradecendo a Ângela. Ah, e está fazendo uma pergunta, olha só. Quem tem animais de estimação que adoram se esfregar na parede, este revestimento é resistente? Qual é o que tu indicas, Ângela? E agora? Olha, o revestimento, claro, o revestimento 3D para um animal que gosta de se encostar, gosta de se coçar, isso para ele é um prato cheio, né? Porque o próprio movimento da peça Sim. vai ser fundamental nessa disputa. Mas como ele é um produto resistente, né? Ele é um produto de cimento, né? Então ele é um produto bem resistente. Não tem problema quanto assim ao desgaste da pedra se isso acontecer. Entendi. Material Realmente, não. cimentício Ele é bem resistente. O próprio porcelanato com 3D também tem. Eles são peças bem resistentes a esse tipo de coisa. Na verdade, as peças que a gente realmente enfrenta uma certa dificuldade hoje em dia é realmente na linha de tecidos. Por exemplo, para sofá. Hoje, nós temos que a grande maioria das pessoas tem gato. E agora com a moda do gato né, o da novela, então todo mundo está assim, com aquela coisa do gato. Né? Então o gato na menina. É bem complicado a textura hoje, é a questão da textura para a gente poder ambientar quando tem um animal. E é interessante. O cachorro não é tanto, mas o gato é o mais complicado. É mais terrível. Porque gato, as pessoas compram estruturas para o gato brincar. O gato gosta do sofá, da caixa da embalagem. Não adianta, ele gosta das coisas da casa. Já o cachorro, eu acho que o César perguntou, porque a gente tem um exemplo de uma Golden que se deita, aquela coisa parece um sapinho de barriga para cima, e quando vai se levantar, ela se segura na parede e, obviamente, um reboco, normal sofre desgaste. Sofre. Se fosse um revestimento resistiria, não, porque ela vai se segurar, obviamente, com as unhas, né? Claro. Mas não é a mesma coisa do gato, que faz aquele movimento repetitivo com força, né? Os bichinhos são pequenininhos, mas eles fazem estragos, né? Eles são danados. Hoje é uma das nossas, eu acho que meio que geral, se for conversar com todos os profissionais, a grande maioria enfrenta esse problema porque a maioria dos clientes tem o gato hoje, né? É incrível como é um animal muito companheiro das pessoas, né? Então as pessoas gostam, só que é difícil. A gente, para escolher um tecido, tu tem que fazer vários testes. A gente pode até um dia falar aqui de raças de gatos e a relação deles com a questão do mobiliário. Exatamente. Porque é um assunto que rende e as pessoas ficam muito em dúvida no tipo de revestimento usar, assim, o que pode usar, o que fazer. Né? É bem isso mesmo. A gente enfrenta uma certa... Tem muito pouco, né? E acaba... Por isso que a gente trabalha muito com esses revestimentos com texturas, para suprir algumas dificuldades que as pessoas têm na questão, principalmente da conservação, da limpeza, né? Um revestimento 3D, claro, ele tem que ser limpo, né? Porque como ele tem vários sulcos, acumula pó. Até a parede lisa acumula pó. É uma loucura. Mas aí a gente tenta, vamos dizer assim, evidenciar essas peças,
para sair, para ter, digamos, as outras superfícies um pouco mais resistentes e mais lisas, né? Gostei de saber que os cimentícios seguram, Sim, não, aguentam tranquilo. as unhinhas, tudo. Maravilha. E, gente, está entrando mais uma pergunta aqui. Cadê? Não estou conseguindo abrir, peraí. Assim que eu consigo... Ah, sim, abriu. Sendo possível, uma outra pergunta. Um cliente poderia encomendar um painel a um artista visual e serem produzidos dentro dessa linha de material? Pode, sem problema nenhum. Estampar Não, revestimento? pode, porque, por exemplo, se você Acho que é isso aqui, acho fazer, que é essa a pergunta. Se quiseres fazer, de repente, um grafismo em cima de uma peça como essa, consegue. Tá, mas aí tu tá imaginando fazer sobre a peça. Sobre a peça. Ah, sobre a certo. peça. Acredito que é isso que a pessoa está perguntando, né? Se é trabalhar uma peça, trabalhar a peça Diretamente direto. na peça. Você pode pintar, por exemplo, de repente você dá para um artista em que ele faz uma pintura peça a peça. Ele pode montar um mosaico diferenciado. Porque como a peça recebe cor, né, recebe a tinta com spray ou com Mas qualquer... tu falavas que spray é bem Exato, indicado é pra o mais pintar. indicado porque como aí tu consegue pintar a peça de uma maneira mais uniforme. O pincel ou um rolo já é mais difícil, já tem a própria textura das peças, vamos assim, interferem às vezes no resultado final. Uma disputa com a outra. Né? Mas aí você pode então, por exemplo, pintar cada peça de uma cor. E aí trabalha um mosaico. Sim, e existe de parte das fábricas assim a possibilidade de a pessoa na loja entregar um desenho, a fábrica produziu? Ou isso é uma estampa de superfície? Algumas sim, algumas sim. Isso mais nas linhas dos porcelanatos de revestimentos, mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, mais peças planas. Porque claro, tem que ser plana para fazer. É plana, ou alguma coisa com relevo, fábrica, mas um relevo já mais, vamos dizer assim, mais sutil, suave, mais sutil, certo. né? Mas tem a possibilidade, tem fábricas que aceitam isso, que fazem, né, estamparia. Com a questão das impressoras hoje, dos grandes plotters que passam esses grandes formatos, se tu dá uma imagem, eles dimensionam na peça e tu tem a possibilidade de fazer uma coisa mais personalizada. Uma coisa para ti. Dá. Claro, é um produto diferenciado, que provavelmente não é um custo diferenciado, porque aí a fábrica, o que acontece? Normalmente quando tu tem alguma coisa de grande escala, quando tu consegue esse tipo de trabalho, né? Porque aí a fábrica está parando toda uma maquinário, toda uma linha de produção para produzir exatamente aquilo. Talvez fábricas menores possam fazer mais facilmente Ou as grandes mesmo. As grandes mesmo também acabam, vamos dizer assim, trabalhando isso, mas tem que ser muito bem, vamos dizer assim, trabalhado, conversado com a fábrica, em que possibilidade, em que momento você consegue fazer alguma coisa. Se vale a pena, questão do custo, tudo isso, questão de custo, né? Mas a gente tem mais fotos de ambientes que a Ana já trouxe para a gente. Vamos dar uma olhada em outros exemplos de aplicações, de produtos. Estou achando tão interessante as variações possíveis com o mesmo produto. Aquilo, fiquei fascinada. Olha só esse que bonito. Esse é uma peça de 10 por 20, mais ou menos. É 10 por 20. E ela é peça individual. Pequeníssima, sim. E ela é individual. Imagina então, ela a pessoa coloca, aplicar isso, já fiquei tensa. Você aplica ela uma a uma, né? E tu pode brincar com ela de várias possibilidades. Aí ele botou... Ela tem vamos dizer, um relevo mais alto na ponta e ela rebaixa. Ele botou todos para o mesmo lado. Mas aí dá para trabalhar de várias maneiras. E aí tu vê que ali a luz está mais pontual. Interessante esse banho de cima para baixo, pontual, né? Achei bem tão bonito. Pontual fica. Aí ela faz essa marcação exata do ângulo, né? Sobre a peça decorada, né? Sobre a peça com revestimento. Achei muito interessante esse banho de luz. E poderia também ser uma parte menor da parede, né? Agora a gente está vendo aí no lavabo, é isso? Exato. Aí eu peguei essa foto justamente para mostrar como a peça pode ser pintada. Ela vem uma peça branca, lisa, e ela levou um banho dourado. Olha que interessante. É a mesma peça, é uma peça cimentícia que levou um banho dourado sobre ela. Né? Interessante. Ela ficou com uma cara até meio de
mal comparando, de parquet, uma coisa assim. Na verdade, ele é uma peça que tem esse formato hexagonal, com esse sulco interno. E aí, com a questão da luz, tu vê como a luz interfere. A luz lá está mais dourada, de um lado, e do outro já tem um pouco mais de sombra, já dá uma diferença. Então, tu consegue dar cor e ela está compondo com uma parede de, vamos dizer assim, de um porcelanato marmorizado. Isso é. Né, que puxa para o mármore, que também é uma coisa diferente. Olha só essa parede. E agora essa parede, esse ambiente eu já vi ou não? Não me vi. lembro. Tem vários, já vimos várias paredes com esse tipo de revestimento. Não me lembro agora. Muito bem. E que interessante que ficou, porque é um painel atrás do sofá. Exato. Que sobe todo ele de revestimento, com textura, com esse efeito 3D. Isso poderia, Ângela, ser aplicado também numa cama, né? Pode. Ficaria bacana. Como cabeceira? Como cabeceira da cama. Tranquilamente. Dá para fazer interessante. isso. Fica só um pouquinho na anterior, por favor, que eu queria mostrar essa questão da lateral do revestimento. Tem espelhos, né? E ficou tão interessante porque tem dois pendentes nas laterais. Exato. E aquele espelho ao fundo dá uma profundidade e aquela luz em cima da textura lavando o material. Exato. Ficou muito interessante essa ideia. É um pé direito alto, né? Tu vê que exatamente. Dá um trabalho diferenciado, tu vê. É um pé direito alto, a gente tem algumas coisas a observar nesse ambiente. Olha só que interessante. Ele é um pé direito alto, né? Então, o revestimento foi aí em cima. O espelho também acompanhou a altura da parede, os próprios lustres. O sofá, ele não é um sofá tão alto, né? Ele é um sofá médio, de encosto médio. Ele Sim, não é... porque o encosto da altura da própria almofada, do braço, tu vê, ele tem uma salinha mais baixa, assim, mas a parede em si deu o detalhe todo no ambiente, né? Porque os móveis todos são baixinhos, a mesa de centro. É que como é muito alto o móvel, ele acaba, digamos, ele fica mais rebaixado. E ele já é o encosto na altura do braço. Do braço. Né? E a mesa de centro parece baixa. Mas a gente não sabe se é efeito mesmo, né, da altura da parede. É que realmente no ambiente de pé direito duplo, ele tudo fica pequeno. Fica pequeno, mas fica dentro da proporção, né? Fica dentro da proporção, né? Olha. Aí nós temos um outro revestimento que também esse no caso, ele é uma peça que vem 60 por 60. É uma peça grande, tá? Ela não é pecinha por pecinha, ela é uma peça grande, é 60 por 60. Vem um conjunto, como é que é? Aí eles veem vários desenhos nessa peça, né? Ele tem um desenho, é um vazado maior, vazado pequeno, ele tem esse trabalho na própria peça 60 por 60, e aí tu pode colocá-los, né, de várias maneiras, fazendo que tu faça o desenho que tu achar legal. Ah, bacana. Né? Esse é um cimentício também, só que ele é vazado. Ele tem esse vazado, assim. Olha que interessante. Por uma divisória de ambientes. Ele é um cimentício, esse pequenininho que a gente está vendo. Exatamente. À esquerda da imagem. Exatamente, ele é um cimentício. Parece uma persiana, né? Parece, eu estou fascinada é verdade. olhando. Eu achei muito interessante porque ele mostra o tipo de trabalho que se consegue, né? De trabalho de superfície que a gente consegue. Hoje em dia, que as fábricas estão conseguindo. É um design de superfície, né? Só um que tem o desenho é vazado. Exato. E aí ele te dá essa sensação de transparência sem estar tão... Serve muito como divisória, né? O pessoal usa bastante como divisória, né? Ah, sim, porque ele deixa passar luz. Exatamente. Né? Uma coisa tênue, às vezes tu tem um paredão. Não é um cobogó, que tem uma abertura maior, mas tem um vazado. Tem esse vazado, deixando essa iluminação a mesma filtrada, linguagem né, entrar, do ripado, da persiana, como a gente falava, né? Exatamente. Fica interessante, fica suave o ambiente, né, com a luz. Fica muito interessante. Fica uma peça diferenciada e bonita, né? Muito bonita, E ela tu sabe me dizer mais ou menos qual é a profundidade dela, assim, se ela é... São peças, essa no caso, para dar essa transparência, ela é uma peça mais fina. Ela deve estar trabalhando, até porque para ela ficar em pé, assim, e dar esse vazado, ela precisa ter uma certa estrutura. Então, ela está aí numa
parte de 3 a 4 centímetros para ela dar uma estrutura. Obviamente, tu tem que trabalhar com ferro, alguma coisa, para que ela possa ficar mais firme, né? Entendi. Porque senão Se ela quiser fica usar muito... ela como divisória, Exato, tem que ter como cuidado. divisória. De repente, normalmente a gente faz alguns acabamentos nas laterais, tipo uma madeira, alguma coisa que Uma moldura, né? praticamente. E que moldura ela para poder ficar mais forte. Bom, falando em moldura, a gente vai ter uma pergunta no próximo bloco. E eu vou contar para vocês qual é depois, no próximo bloco. A gente vai lembrar que nós estamos com o nosso WhatsApp à disposição para você conversar com a gente a qualquer momento. Vamos ao intervalo e já voltamos. Voltamos e com mais uma pergunta, atenção, vamos colocar o nosso WhatsApp aí no ar, para o pessoal ligar. Olha só, a pergunta é a seguinte: pode-se colocar quadros ou algum relevo de ferro ou bronze na parede? Esse revestimento segura pesos, ele suporta escultura de parede, recortes de metal? Como é que a gente faz para colocar? É possível? Sim, é possível. Assim. O que acontece? Normalmente, esse tipo de esculturas, dependendo do peso, elas não são fixadas no cimento, né? No revestimento, mas sim na parede. O que acontece? A gente acaba, quando a gente consegue trabalhar alguns... Uma bucha? Assim, na verdade, tu consegue botar pinos. Tu coloca pinos. Esses ferros de sol, ferros de construção normal, tu coloca, né? Normalmente a escultura pode, dependendo do tipo de escultura, né? Aí tem que ver com o artista mesmo, aonde ele pode colocar algum tipo de pino ou um tipo de afastador, que aí tu coloca e ele é fixado na parede. Na parede atrás, da parede onde vamos dizer, o revestimento é fixado. Né? E aí sim, aí você pode botar uma escultura, um detalhe diferenciado, pode, sem problema nenhum. Interessante. Ele nunca é colocado no revestimento. O revestimento, obviamente, nem numa parede de porcelanato liso a gente faz. A gente coloca sempre ela lá na parede, fixado na parede. Sempre na parede, na nunca parede, no revestimento. Nunca no revestimento. Certo. Né? Aí sim, aí não tem problema. Interessante. Vamos ver mais algumas imagens para a Ângela discorrer para a gente a respeito das escolhas. A gente queria ver, se for possível, depois, uma imagem com um material que lembre tijolos. Vamos ver se a gente consegue localizar, porque a gente tem muitas imagens, a Ângela mandou milhares de coisas. A gente vai mostrando agora algumas, depois a gente procura os tijolos. Olha só. É o mesmo caso daquele anterior, né? Esse também. Ele parece ser um painel grande. Exato. Isso é um painel, também é uma placa de 60 por 60, né? E onde ele tem essa textura, parece ele parece um travertino, vamos dizer assim, né? Sim. Sabe aqueles furos do mármore travertinos tradicionais? Ele tem essa rusticidade do travertino ali, né? Mas eu estou olhando esse, tem umas linhas bem retas. Mas eu fiquei muito encantada com aquele que tem possibilidade de fazer ondas, aquele primeiro. Sim. Aquela peça, como ela é aqui ele já é uma peça maior, né? Então aí tu trabalha muito mais os relevos, os altos e baixos do que propriamente dito o desenho em forma, né? Em forma curva, né? Sim, sim. Aí bem interessante. Achamos os tijolos, oba. Aí também, e tijolos no quarto, que beleza, exatamente. Né? Aí tu vê uma cabeceira. E ali tem um quadro. No tijolo, normalmente a gente usa bastante o revestimento. Pode colocar no tijolo? Pode. No tijolo, então o tijolo é mais amigável. Porque como o tijolo, ele é a textura do tijolo liso, né? Então, esse aí é um revestimento de tijolo mesmo. Né? É uma plaqueta, de revestimento, mas ela é feito de argila, vamos dizer assim. É um revestimento feito de argila. Exatamente. Porque a gente mostrou revestimentos feitos de cimento. Exato. Agora a gente está mostrando o revestimento feito de argila. Então vamos lá, tem revestimento feito de cimento. Tem de argila. Isso, tem de própria massa de porcelanato, né? Porcelanato. Que são muitos revestimentos hoje de tijolos, que a gente chama de My Bricks. Né? Eles têm eles são porcelanato com uma textura de tijolo que se tu passar a mão, parece que tu está realmente pegando que é realmente tijolo. E esse já tem não só textura, mas ele é feito da porosidade
Sim, porque se ele é de argila, de né, no caso, né? De E cerâmica, aí ele, né? e o tijolo, mesmo ele sendo mesclado, ele aceita essa coisa do quadro, dos quadros, do acessório, do revestimento. Muita gente faz assim, olha só esse branco que lindo. Ah, que interessante. Né? E eles são, na verdade, ele é um produto que leva um pó, né? Um pó que dá a tonalidade que você quiser na peça. Tanto Certo. puxando mais para aquela coisa mais avermelhada, o branco, tem algumas peças que são cinzas, então, dependendo, tu pode trabalhar vários acabamentos e vários estilos de decoração, né? E a cor muda tudo, né? É outra coisa. É Tu outro olha momento, um, olha o outro, né? parece Ali é aquela mais diferentes. escura, com uma cabeceira marrom, já um estilo já bem clássico, vamos dizer assim, né? Aqui já é uma coisa mais para a linha do provençal, como a gente chama, como a gente diz, né? Ah, e olha só, eu vou ter que ler aqui uma mensagem querida da Sheila. Vamos voltar um pouquinho aqui para o estúdio. A Sheila diz, maravilha de entrevista. Obrigada, Sheila, que simpática. Muito obrigada. A gente está fazendo, né, o melhor que a gente pode para vocês, né? Tão querida. Adorei. A gente está aqui curtindo também conversar e mostrar os materiais e querendo inspirar muito, muito vocês, porque é disso que o programa trata, né? De inspiração, de informação nessa área, né, Ângela? Essa linha dos revestimentos, dos acabamentos hoje em dia, eles são bem apaixonantes, né? Porque tu tem muito produto. Tu tem uma gama de produtos que vai... Tu tem vários estilos. E hoje não tem, né? E principalmente, assim, a gente percebe muito essa volta muito ao natural, né? A volta à natureza. Essa coisa da natureza, esses produtos que são mais naturais, assim, eles realmente hoje, eles têm uma forte influência, né, na decoração, na tendência, assim, como outra coisa que eu acho que vai ser vai vir com bastante força para esse ano de 2019. Ó, a tendência. Vamos esperar revestir, né, para ver o que... Sim, a feira em março, né? Feira em março agora, que vem as novidades, mas eu acho que, assim, ó, muita coisa com cor. A cor vai voltar. Né? A cor está voltando muito nos revestimentos, assim. Muito revestimentos lisos, com bastante colorido, que dão uma alegria, né? Desde o amarelo, aquele amarelo forte, o azul, o vermelho, o verde. A gente tem recebido, assim, tem tido acesso a algumas coisas. Eu acredito que essa coisa da cor, que do tecido vai vir. Eu adoro cor. Mas eu queria mostrar para vocês rapidinho, a gente está quase terminando o programa, imagens lá de Atlântida, lá na Avenida Central. Tem a Vila Roubadinhas, by Tramontina, olha só. Ali na parede a gente está vendo tijolos de demolição, mas a gente tem vários materiais misturados aí nas ramblas. Tem até beach tênis lá, gente, tem bar, tem a área de alimentação que está já funcionando em soft open. E amanhã, sábado, olha que legal, vai ter uma espécie de uma abertura oficial, mas já está funcionando. E fica na frente da Saba. E então vocês né, podem curtir um programa diferente, um lugar novo na praia. Às vezes a gente quer saber, né, o que está rolando, onde é que a gente vai para se divertir. É uma obra da arquiteta Paula Meneghel. E a Paula vem aqui no programa semana que vem, se não estou enganada, é quarta-feira, aí conversar sobre outros projetos dela, várias coisas. E a gente está antecipando, então, esse material ideal da praia, desejando para vocês um ótimo veraneio. A gente volta segunda-feira com o programa ao vivo, entre os assuntos, a designer de joias Sabrina Borges. E agora vocês ficam com o Le Folk TV. Amanhã tem reprise do programa e a gente se vê. Muito obrigada pela tua presença. Nos vemos de novo na segunda. Beijo! Até lá!